Há 15 anos, subi pela primeira vez ao púlpito do tabernáculo ao ser apoiado com 70. Eu tinha 48 anos na época. Meu cabelo era espesso e castanho escuro. Achei que tinha compreendido o que significava sentir-me inadequado. No final de meu discurso de 5 minutos, eu estava com a camisa encharcada de suor. Para mim, aquela foi uma grande provação. Mas hoje, relembrando, parece-me ter sido uma experiência comparativamente agradável. Quando o presidente Dieter F. Uchtdorf e o elder David A. Bednar foram apoiados como membros do Coro dos 12 Apóstolos, senti um testemunho da origem divina de seu chamado durante a sessão. Naquele momento, adquiri também uma compreensão da sublime santidade do chamado e do serviço de um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Não tenho palavras para expressar essa compreensão, porque ela foi transmitida de espírito para espírito sem palavras. Ao pensar nisso hoje, sinto uma profunda humildade, como jamais senti antes, e rogo ao Pai Celestial que me sustenha como nunca, para que eu esteja à altura de algo que está muito além de minha capacidade natural, e para que eu possa enfocar meu próximo, entregando-me completamente ao serviço de vocês. Confio nele e sei que sua graça é suficiente. Portanto, me comprometo inteiramente a dedicar tudo o que tenho e o que sou a Deus e seu Filho amado. Também me comprometo a dedicar toda a minha vida, lealdade, serviço e amor à primeira presidência e a meus irmãos dos 12. Minha bênção patriarcal, que recebi aos 13 anos de um avô querido, inclui esta declaração: Teu Pai Celestial te enviou nesta última e gloriosa dispensação para que nascesses sob o novo e eterno convênio, sendo filho de pais bons e justos. Com a mais profunda gratidão, reconheço que essa foi a grande e fundamental bênção da minha vida. Presto tributo a meus pais e com amor reconheço minha dívida para com eles e os pais deles e as gerações anteriores. Pouco depois do meu chamado como 70, estive junto à sepultura de um desses antepassados que morreu muitos anos antes de eu nascer. Ao refletir sobre os sacrifícios exigidos dele e de sua família ao aceitar o Evangelho restaurado de Jesus Cristo, um sentimento de gratidão inundou meu coração, bem como a resolução de honrar seu sacrifício e o dos que vieram depois dele, levando uma vida virtuosa, fiel a Deus e aos convênios do Evangelho. Ao reconhecer minhas bênçãos, quero incluir meus queridos irmãos e cunhadas, que por sinal estão aqui presentes hoje. Minha mulher e eu temos 4 filhos e uma filha. Cada um deles se casou com um maravilhoso cônjuge, ou, no caso do nosso filho caçula, vai se casar em breve com uma jovem adorável. Nós amamos nossos filhos e nossos netos e somos gratos pelo modo como abençoam nossa vida com sua lealdade ao Salvador e ao seu Evangelho. No pináculo da minha vida está Kathy, a rainha de nosso lar, a luz da minha vida, uma companheira sensata e sábia, cheia de intuição espiritual, bom humor, boa vontade e caridade. Eu a amo mais do que posso expressar e espero mostrar isso de modo mais convincente nos dias e anos vindouros. Tive a bênção de servir em uma missão de tempo integral quando jovem na Argentina sob a tutelagem de 2 extraordinários presidentes de missão e suas respectivas esposas, o Elder Scott foi um deles. Agradeço a Deus pela duradoura influência que tiveram em minha vida. Depois de formar-me na faculdade de Direito, Kathy e eu e nossos filhos moramos sucessivamente nos estados de Maryland, Tennessee, Virgínia, Carolina do Norte e agora Utah. Passamos 3 anos preciosos no México. Em todos esses lugares, fomos abençoados com queridos amigos, tanto membros quanto não membros, que nos amaram, ensinaram e ajudaram e continuam a fazê-lo. Aproveito esta oportunidade para expressar publicamente minha gratidão a todos eles.
Meu amor e consideração por meus irmãos dos 70 e do bispado presidente não tem limites. Regozijo-me com meu serviço, permitir que continue próximo deles e porque haverá frequentes oportunidades de servirmos juntos. As revelações recebidas em nossos dias que estabeleceram o lugar dos 70 na igreja constituem um dos mais profundos e talvez menos reconhecidos milagres da história da obra do Senhor nestes últimos dias. Os 70 são a chave do sucesso da obra atualmente e nos anos futuros. E sinto-me imensamente honrado por meu nome ter sido incluído entre os deles. Deus os abençoe, meus irmãos. Quero prestar-lhes meu testemunho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e do poder de seu infinito sacrifício expiatório. Ao fazê-lo, relembrarei uma experiência pessoal que tive quando morei no Tennessee. Certa noite, quando morava ali, recebi em casa um telefone de um senhor que eu não conhecia e que se apresentou como ministro aposentado de outra igreja. Ele perguntou-me se eu poderia recebê-lo no domingo seguinte. No encontro, meu convidado disse francamente que viera porque se preocupava com o bem-estar da minha alma. Ele tirou da pasta uma lista bem longa de citações das Escrituras do Novo Testamento e disse que queria estudá-las comigo para ver se poderia ajudar-me a ser salvo. Fiquei um pouco surpreso com a abordagem direta, mas vi que ele era sincero e fiquei comovido com seu interesse genuíno por mim. Meu convidado e eu conversamos por mais de 1 hora. Ele mostrou boa vontade em ouvir algumas explicações sobre a minha crença e em ler comigo alguns ensinamentos do livro de Mórmon que ele não conhecia. Descobrimos que tínhamos muitas crenças em comum e algumas que diferiam. Sentimos um vínculo de amizade formar-se e oramos juntos antes de ele sair. O que permanece comigo é a conversa que tivemos sobre nascer de novo. Trata-se de um renascimento espiritual que o Elder Nelson falou de forma eloquente a respeito ontem, por meio do renascimento de Jesus Cristo, que está dentro do contexto do meu testemunho dele. Foi Jesus quem declarou que para entrar no reino de Deus se requer que o homem nasça de novo, nasça da água e do Espírito. Seus ensinamentos sobre um batismo físico e um espiritual nos ajudam a entender que tanto nossa ação como a intervenção divina são necessárias para esse renascimento transformador, para transformar o homem natural em santo. Paulo descreveu nascer de novo de maneira simples, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tomemos 2 exemplos do livro de Mórmon. Cerca de um século antes do nascimento de Cristo, o rei Benjamim ensinou a seu povo sobre o advento e a expiação do Salvador. O Espírito do Senhor efetuou tão grande transformação do povo que eles não tinham mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. E por causa de sua fé em Cristo disseram: estamos dispostos a fazer um convênio com nosso Deus de cumprir a sua vontade e obedecer os seus mandamentos para o resto de nossos dias. O rei respondeu: e agora por causa do convênio que fizeste, sereis chamados progenie de Cristo, filhos e filhas dele. Porque eis que neste dia ele vos gerou espiritualmente, pois dizeis que vosso coração se transformou pela fé em seu nome. A história de Alma também é instrutiva. Quando ele e seus companheiros procuraram destruir a Igreja de Cristo, foram repreendidos por um anjo. Seguiram-se para Alma 3 dias e noites em que sua descrição foi torturado com eterno tormento. Sim, lembrei-me de todos os meus pecados e iniquidades pelos quais me vi atormentado com as penas do inferno. Finalmente, depois de haver se arrependido quase até a morte, como ele disse, veio-lhe à mente a doce mensagem de Jesus Cristo e de sua expiação. A alma suplicou: ó Jesus, tu que és Filho de Deus, tem misericórdia de mim que estou no fel da amargura e rodeado pelas eternas correntes da morte. O perdão lhe foi concedido e ele ergueu-se e declarou publicamente: arrependi-me de meus pecados e o Senhor redimiu-me.
eis que nasci do Espírito. E o Senhor disse-me, não te admires de que toda a humanidade, sim, homens e mulheres, toda a nação, tribo, língua e povo, tenham de nascer de novo. Sim, nascer de novo. Serem mudados de seu estado carnal e decaído para um estado de retidão, sendo redimidos por Deus, tornando-se seus filhos e filhas, e tornam-se assim novas criaturas. Ao refletirmos sobre esses exemplos e outras escrituras, fica claro que o renascimento espiritual tem origem na fé em Jesus Cristo, por meio de cuja graça somos transformados. Mais especificamente, é a fé em Cristo que expiou por nós, o Redentor, que pode limpar-nos do pecado e santificar-nos. Quando essa fé verdadeira se enraiza em uma pessoa, ela leva inevitavelmente ao arrependimento. A mulher que ensinou que o sacrifício do Salvador traria salvação a todos os que acreditarem em seu nome, sendo a finalidade deste último sacrifício manifestar as entranhas da misericórdia, a qual sobrepuja a justiça e proporciona aos homens meios para que tenham fé para o arrependimento. Para ser completo, entretanto, o arrependimento exige um convênio de obediência. Esse é o convênio feito pelo povo de Benjamim de cumprir a vontade de Deus e obedecer a seus mandamentos. Esse é o convênio testificado pelo batismo com água, às vezes chamado nas Escrituras de batismo do arrependimento ou batismo para o arrependimento, porque é o passo culminante, o ponto mais alto de nosso arrependimento. Então, conforme prometido, ele nos batiza com fogo e com o Espírito Santo. Nefe expressou isso desta maneira, porque a porta pela qual deveis entrar é o arrependimento e o batismo com água, e recebereis então a remissão de vossos pecados pelo fogo e pelo Espírito Santo. Tendo assim confiado nos méritos daquele que é poderoso para salvar, somos vivificados no homem interior. E, se ainda não estivermos plenamente renascidos, estaremos, por certo, no caminho do renascimento espiritual. O Senhor nos admoesta a ficar atentos, pois existe a possibilidade de que um homem caia da graça, mesmo que esteja santificado. Como aconselhou Nefe, deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Portanto, se assim prosseguirdes, banqueteando-se com as palavras de Cristo, e perseverardes até o fim, e perseverardes até o fim, eis que, assim diz o Pai, tereis a vida eterna. Vocês poderiam perguntar, por que essa poderosa mudança não ocorre mais rápido em mim? Lembrem-se de que os exemplos notáveis do povo do rei Benjamim, de Alma e de outros nas Escrituras são exatamente isso, notáveis e incomuns. Para a maioria de nós, as mudanças são graduais e paulatinas. Nascer de novo, diferentemente do nascimento físico, é um processo e não um evento. Envolver-nos nesse processo é o objeto central da mortalidade. Assim mesmo, não devemos nos contentar com esforços ocasionais. Não fiquemos satisfeitos em reter alguma disposição para fazer o mal. Tomemos o sacramento dignamente toda semana e continuemos a buscar o Espírito Santo para arrancar os últimos vestígios de impureza que houver em nós. À medida que vocês prosseguirem na trilha do renascimento espiritual, testifico que a graça da expiação de Jesus Cristo lavará seus pecados e as manchas deles. As tentações perderão o fascínio e, por meio do Cristo, vocês serão santificados, assim como Ele e o Pai são santos. Sei que Jesus Cristo é o Filho ressuscitado e vivo de Deus. Sei que a justificação pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é justa e verdadeira. E sei também que a santificação pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é justa e verdadeira para todos os que amam e servem a Deus com todo o seu poder, mente e força. Presto testemunho da realidade e do amor de Deus, nosso Pai Celestial, a quem Jesus deu toda a glória. Amo o profeta e também do amor de Deus, nosso Pai Celestial, a quem Jesus deu toda a glória. Amo o profeta Joseph Smith
Por seu contato pessoal com o Senhor, a sua tradução e publicação do Livro de Mórmon e o selamento de seu testemunho com seu sangue de mártir, Joseph se tornou o mais preeminente revelador de Jesus Cristo em seu verdadeiro caráter como divino Redentor. Jesus não tem maior testemunha nem melhor amigo do que Joseph Smith. Declaro meu testemunho do chamado do presidente Thomas S. Monson como profeta e presidente da Igreja de Jesus Cristo nesta época. E comprometo-me a ser leal a ele nesse sagrado papel, bem como a seus conselheiros. Oro pelas bênçãos do Senhor sobre todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém.